colocado sobre a nossa vida é estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. A gente tem vivido num momento em que nós temos muitas vozes. Hoje, com a questão do celular, nós temos acesso a redes sociais, desde o Instagram, TikTok, YouTube, tantas outras coisas, o próprio WhatsApp. E a gente é consumido por tanta informação. A gente assiste TV. Eu não sei nem se jornal impresso existe ainda. Existe? Existe? Existe. Os jornais impressos e tantas coisas. E tantas pessoas que nós damos ouvidos. Mas eu quero que você compreenda aqui essa noite, irmão, é que nós precisamos silenciar o nosso coração para que Deus se manifeste. A palavra em Romanos capítulo 10, verso 17, ela diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir é importante, e por isso que a fé vem pelo ouvir. Porque é muito importante sabermos ouvir a voz de Deus. A gente está nessa fase agora de pai, mãe, eu e Milka. E de fato, nós temos visto que Matias, ele quer falar. Ele já está ali abrindo a boca, mas ele não sabe usar as palavras. Ele ainda está aprendendo. E o que é importante é que Deus, quando nos traz a vida para essa terra, é para que a gente comece a aprender a ouvir. O bebê não começa falando, ele começa ouvindo. O bebê, ele começa ouvindo e através do que ele ouve, ele aprende. O problema é que nós, quando começamos a falar, só queremos falar. A gente vive uma vida de falar, falar, falar. E quando ouvimos, não ouvimos a palavra de Deus, ouvimos coisas, pessoas e situações que não tem nada a ver com o que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que possamos ouvir a sua voz através da sua palavra. E essa noite o Senhor quer interromper muitas vozes que têm perturbado o teu interior. Muitas vozes que têm direcionado a sua vida. Muitas vozes que têm conduzido a tua vida. E você não vai nem para frente e nem para trás. E eu quero dizer uma coisa para você, querida. O que eu ouço pode destruir a minha vida. O que cada um de nós ouve todos os dias, isso pode vir a destruir a tua vida. Pois o que entra no teu ouvido vai chegar no teu coração. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E o inimigo, ele quer de fato que você ouça tudo aquilo que não seja a palavra de Deus. Porque assim ele pode reger a tua vida. E ele é especialista nisso. Mas como eu falei, hoje é um dia de nós darmos um basta. E não permitir que aquilo que não é de Deus permeie os nossos ouvidos e atinja o nosso coração. Você pode dar um amém, querido? Amém. E guarde essa frase: tudo o que você se expõe, você se torna. Tudo que você se expõe, você se torna. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você consome, ela torna você. Isso é tão difícil de falar, porque quando a gente para ouvir muitas pessoas no discipulado, elas estão sendo dirigidas por tudo o que tem no mundo, mas que não é Deus. Mas quando o calo aperta, quem é invocado? O nome de Jesus. Vem Deus. É ou não é, irmãos? Mas eu quero que você guarde, a gente comece a destrinchar esse assunto. Os soldados de Israel, quando foram para a batalha com Golias, eles passaram 40 dias ouvindo Golias falar para eles que eles iriam ser destruídos, que eles iriam ser derrotados e que Golias iria vencê-lo. E ele ficou durante os 40 dias levantando quem iria se levantar para destruí-lo. O que acontece, queridos, é que aqueles soldados, eles foram expostos
a mensagem de Golias. E o medo e o pânico entrou nos seus corações. Aqueles soldados, por um momento, esqueceram que aquele exército era o exército do Deus vivo. Porque deram espaço para que o medo se instalasse em seus corações. Imagine um exército gigante que já venceu inúmeras batalhas, que ia em nome do Senhor Jesus, que abriam suas bocas para louvar alto, e aquele som estremecia, e todo o exército que vinha contra Israel era derrotado. Naquele momento se viram inferiores e colocaram um Deus ainda menor do que Golias. Eles acreditaram tanto naquilo que paralisaram e permitiram que de fato esse medo os tomasse. Eu quero dizer para você, irmãos, é que muitas vezes a nossa vida ela é que nem esse exército. Nós sabemos quem é o Deus vivo que rege a nossa vida. Nós sabemos quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas diante das situações que nós somos colocados, que Deus inclusive permite, nós colocamos Deus em segundo plano, porque achamos que Ele não é suficiente para resolver todas as coisas. E nós ficamos numa sinuca de bico, porque a gente fica na situação de resolver o problema, da situação ser respondida, de colocarmos a nossa fé. E Satanás, diante disso, ele te amedronta, coloca o medo. Você começa a dar ouvidos que não é a palavra de Deus, e o medo se instala no teu coração. A nossa fé, ela é pautada pela palavra de Deus. É ela que dirige a nossa vida. É a palavra de Deus que diz para você o que você faz. Se essa palavra, ela não conduz a tua vida, eu sinto muito, você vai ouvir as vozes que não são de Deus, e você vai ser derrotado. Às vezes nem por um gigante, por coisas pequenas. Aquilo que você se expõe, você se torna. Aí eu pergunto, onde você tem andado? Com quem você tem falado? Qual mesa você tem sentado? O que você tem consumido? Porque o que você se expõe, você se torna. Aqueles soldados, sabendo da força do Deus vivo, se acovardaram, porque esqueceram que existia um Deus poderoso para destruir aquele gigante. Só que existe um outro lado da história. Enquanto aqueles soldados, o capítulo 16, antes do 17, conta a história de Davi quando ele foi ungido. E a palavra de Deus no 16, 13. 1 Samuel 16, 13 diz assim: e recebeu o Espírito Santo. Existe um detalhe. Quando Davi ele é ungido por Deus para ser o rei de Israel, o Espírito Santo é derramado sobre ele. E nesse momento, quando a gente entra no capítulo 17, a história que fala quando os soldados vão até Golias, a gente entra num momento de um divisor de águas. Enquanto existe um exército gigante com medo, existe um menino tomado pelo Espírito Santo e se expondo a Deus e se enchendo da presença dele. E aí é que a história ela vai se dividir. Porque enquanto muitos soldados pararam de clamar ao Deus vivo, Deus estava preparando um garoto para que os libertassem. E isso tem tudo a ver com a história de Jesus quando quando vem para Israel para salvar o seu povo. Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. Quando Davi ele é ungido e tomado pelo Espírito Santo, Saul é atormentado por um espírito que o persegue até a sua morte. E pasmem, o espírito só se acalmava quando Davi cantava e tocava a harpa. Porque quando Deus separa alguém, quando Deus unge alguém,
ela tem autoridade para calar demônios, para calar qualquer situação. Quando Deus te unge e te enche de poder e te coloca o Espírito Santo, nada fica em pé diante de você. Nada. Está acontecendo uma coisa na minha casa. Ei, Deus te deu autoridade, te deu poder para que você ore e que você manifeste o Espírito Santo na sua casa. Não, só o pastor tem que vir, só ele que resolve. Ele resolve, mas você é tomado pelo Espírito Santo de Deus para que você possa resolver todas as coisas. A sua casa, ela é tua responsabilidade. Os teus filhos, eles são tua responsabilidade. Você é responsável por você mesmo. E você precisa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus para que você possa mudar o cenário da tua história, da tua família e da tua casa. Se você não crê que isso é possível, sinto muito, você está entendendo tudo errado do que é ser crente. Está difícil sair do pecado, seja revestido do poder do Senhor Jesus Cristo. E esse Espírito Santo, se ele vinha sobre você e você ore por você mesmo para que você seja liberto. Irmãos, você tem autoridade não é só sobre os outros, não é sobre você mesmo. Você pode colocar a mão na sua cabeça e pedir para que Deus te liberte, para que Deus te dê uma libertação da área que você precisa. Não, o pastor Marcelo está chegando quinta, agora eu vou ser liberto. Não, irmão, ele pode vir. Se você não for o agente de transformação na sua vida através do Espírito Santo, nada muda. O pastor pode todo dia para sua casa orar. Se você não quiser fazer nada, não adianta. Davi compreendeu quem ele era em Deus e quem era Deus. Eu imagino aquele menino sendo ungido com o óleo do Senhor Jesus Cristo. Por Samuel. Samuel derramando óleo sobre sua cabeça dizendo: ei, tu é o escolhido de Deus. Ele não se torna rei naquele momento, mas ele é marcado por Deus. E toda a sua casa entende quem é aquele menino se tornará. Mas o óleo de Deus foi derramado sobre ele e o Espírito desceu sobre ele. E a partir daquele momento, não só a vida de Davi mudou, mas a da sua família e de todo Israel. Porque quando a gente vai para o capítulo 17, Davi, ele é enviado, ele estava cuidando das ovelhas, e o pai dele chega e diz: Davi, pegue essas comidas aqui e leve para os seus irmãos que estão na batalha, eles estão precisando de comida. Davi prontamente monta seu jumentinho, coloca todas as coisas e parte para levar o alimento. Preste muita atenção, querido. Quando Deus te dá uma promessa, quando Deus ele te unge e te fala algo, ele vai preparar o caminho para que se cumpra. Não é você que faz. Davi foi ungido, mas ali não era o momento dele ser rei. Era o momento para que ele pudesse ser apacentado pelo pastor, que é o Deus. Era o pastor dele. E ele continuou fazendo seus afazeres. E ali vai começar a grande mudança da vida de Davi. Porque Davi ele é enviado para os seus irmãos. E ao chegar lá, Davi ouviu o que o gigante falava do povo de Deus. E ele se indignou. 1 Samuel capítulo 17, 26 diz. Davi diz assim: quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército Deus vivo? Irmão, enquanto o exército Deus vivo esqueceu do Deus, Davi, um franzino, chegou ali, olhando aquela multidão de soldados, olhando o gigante. Ele olha para ele e diz: tu é nada diante do meu Deus vivo. Ele tomou posse daquilo que Deus colocou sobre ele, porque ele estava revestido pelo Espírito Santo de Deus. Davi, nesse momento, ele expõe para todos que ali estavam quem eles eram. E o rei manda chamar. Saul chama Davi, porque ele começa a querer entender que situação é aquela. Como é que um garoto, tipo Bernardo, vem cá Bernardo. Tu vê, foi Deus, irmão, não posso fazer. Acho que Davi era tipo assim. A palavra diz que é de boa aparência. Agora era ruivo. Aqui,
mas era franzino, mas era sorridente e cheio do Espírito Santo de Deus. Esse menino é uma bênção, viu, irmãos? O que ele faz, ele toca, o negócio acontece. Chega. Vai-te embora na paz de Jesus. Agora, eu não sou Golias não, tá, irmãos? Em nome de Jesus, tá amarrado. Davi disse a Saul, ele encontra com o rei. Imagina Bernardo chegando para o rei. Ele assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Meu irmão, me arrepio. Imagina Bernardo desse tamanho, com autoridade, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Irmão, quando você é tomado pelo Espírito de Deus, nada te para. Ninguém mantém você parado diante de uma situação que precisa ser mudada, porque o Espírito, ele vai à tua frente, ele conduz a tua vida. E aquele menino olhando aquela situação, ele olha para o rei e ele diz para o rei: ei, eu vou enfrentá-lo. Ele não temeu as risadas para ele. Ele não se importou com o que iriam falar. Ele sabia quem ele era e quem era o Deus dele. E o Deus do exército que ali estava. Ele sabia quem era o Deus de Israel. E ele sabia que ninguém podia enfrentar o Rei dos Reis. E aquilo bastava para ele. E aquilo foi suficiente para que ele, tomado pelo Espírito Santo, pudesse ir em frente e combater aquele gigante. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é de arrepiar o coração, porque aquela criança mostra, um jovem adolescente, o Davi, mostra para a gente que nós precisamos viver tomados pelo Espírito Santo de Deus. E que esse Espírito precisa conduzir a nossa vida. E nós precisamos marchar todos os dias. E nada ficará de pé diante do Deus vivo. Se a tua casa nada acontece, está faltando você clamar ao Senhor, pedir o Espírito Santo, e você possa mudar a situação da tua casa. Nada ficará de pé diante do Deus vivo. Não há gigante, não há situação, nenhum problema que fique diante de pé diante de Deus. E Davi entendeu, mesmo sendo um pequeno diante de tantos cavalheiros. Eu imagino, tá ali, quem é o mais forte da igreja hoje? Acho que é Danilo, né? É Danilo. Danilo e o bichinho do Bernardo. Um soldado valente, forte. E o pessoal olhando para Bernardo e para Danilo. Quem é que vai vencer a batalha? Humanamente falando, Danilo, obviamente. Mas Bernardo entendeu que ele ia no nome do Senhor Jesus. E ele não precisava dos músculos de Danilo, por mais que seja importante, tá, Danilo? Na hora do precisa. Mas ele compreendeu. E Deus não escolheu Davi porque ele se destacava entre as pessoas. Deus escolheu Davi por causa do seu coração. Por isso que nós precisamos preservar o nosso coração, querido. Por isso que nós precisamos saber o que nós vemos, nós ouvimos, para que o nosso coração possa ser guardado. O nosso coração é onde está a chave da vida. Davi, ele foi segundo o coração de Deus por causa do seu coração. Ele era tardio em se arrepender, ele se arrependia logo. Então, irmão, se essa noite você está faltando se arrepender dos seus pecados, está faltando se arrepender de seus problemas, está faltando você pedir perdão para outros irmãos, faça isso agora em nome de Jesus. Libere seu coração, libere essa carga que há dentro de você, para que você possa ser tomado pelo Espírito de Deus. Porque é uma coisa, o Espírito de Deus não vai tomar você com essa carranca velha, não, com esse coração duro. Quebra esse coração, deixa Deus entrar, deixa Ele fazer a obra, deixa Ele restaurar a tua vida, a tua família e todas as áreas da tua vida. Davi compreendeu quem era Deus e ele compreendeu que esse Deus estava sobre ele. E o texto é incrível. Porque Davi ainda diz assim: o teu servo pode matar um leão e um urso. Se Bernardo chegasse aqui dizendo que matou um leão e um urso, eu ia dizer que era mentira. Mas ele
Foi no poder do nome de Jesus, irmãos. E ele protegeu as ovelhas. Esse cenário mostra muito bem o que Davi precisaria fazer durante a sua vida. Ele iria proteger o povo de Deus. Quando o pai dele deu um trabalho que era cuidar das ovelhas, ele fez isso com muito afinco. Matou leão, matou urso para proteger as ovelhas do pai. Porque Deus estava forjando um guerreiro que ia cuidar do povo de Deus. A gente se preocupa muito com o caminho que Deus colocou para a gente andar. E a gente quer mudar a rota que Deus colocou. Quando Deus está te colocando em caminhos para que você seja forjado, para que Ele possa te dar outra coisa, porque você vai aprender no que Ele colocou. Nós não podemos achar que Deus nos esqueceu. Nós não podemos achar que a promessa que Deus lançou sobre nós não se cumpriu. Ela vai se cumprir na hora certa. Deus separou Davi para ser rei de Israel. Mas ele ia ser rei na hora certa. Tinha uma estrada para que ele pudesse percorrer. Para que ele pudesse se tornar aquilo que Deus queria. Deixa Deus te transformar para que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Para que você possa, de fato, cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Talvez a sua casa não veja Deus em você, porque você quer ditar Deus na sua vida. Talvez o marido que você tanto ora para que receba o Espírito de Deus, é porque você está faltando ter um pouco de paciência e ser mais dócil. Talvez você, marido, que esteja orando para a sua mulher, está faltando você ser um pouco mais amoroso. Talvez os filhos seus que ainda não estão em Deus, está faltando ver Deus em você. Ninguém vê você orando, ninguém vê você lendo a Bíblia, ninguém vê você clamando, ninguém vê a sua boca saindo palavras boas, e você quer que tudo seja manifestado e mudado na força do braço. Davi não foi na força do braço, ele foi na força do Deus vivo. Ele compreendeu que ele precisava manifestar a glória de Deus. E ele foi na autoridade do Senhor Jesus. Ele enfrentou todo o exército, o rei, para daí enfrentar Golias. Davi estava exposto ao que Deus disse sobre ele. E mesmo o gigante o afrontando e querendo desmerecê-lo e intimidá-lo pelo seu tamanho. 1 Samuel 17, de 44 a 48. A gente vai ler. Não, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o verso 47 diz: todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Queridos, aquele garoto, para falar essas palavras, ele precisava estar tomado pelo Espírito Santo de Deus. A história muda porque um garoto estava cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos que esse Espírito Santo não só nos visite, mas ele faça morada em nós. A gente vê casas se destruindo, relacionamentos se acabando, filhos brigados com os pais, porque está faltando o Espírito Santo na casa. Queridos, você só vai vencer o pecado com o Espírito Santo. Você só vai vencer as suas lutas com o Espírito Santo. Você só se tornará uma pessoa melhor através do Espírito Santo de Deus. Essa igreja só pode permanecer aberta se ela for uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse quando ele foi: eu vou, mas deixo com vocês o Espírito Santo. Ou seja, enquanto estamos aqui nessa terra, precisamos do Espírito Santo de Deus.
E esse Espírito Santo é o que nos dá forças e abre os nossos olhos para que possamos não só compreender, mas fazer aquilo que Deus quer. O que Davi fez? Ele mata o gigante. O povo se lembra que aquele exército é o do Deus vivo. Eles celebram. A alegria volta. A adorar ao Senhor, a adoração ao Senhor volta. E é isso que nós precisamos, queridos. Estar expostos à palavra de Deus, para que essa palavra nos transforme. A palavra de Deus, ela precisa conduzir a minha e a sua vida. Nós não podemos viver uma vida apenas das ministrações do domingo, das ministrações da quarta, da ministração da terça-feira na célula, das ministrações do YouTube que nós assistimos, dos louvores que cantamos, se nós não estivermos expostos à palavra de Deus todos os dias. É game over. Acabou. Sua Bíblia nem abre, nem aqui, quanto mais em casa. Isso aqui, queridos, não é só para enfeitar a nossa casa. Isso aqui não é um amuleto para proteger. Aqui está todas as palavras que dirigem a minha e a sua vida. Tudo que você precisa tem resposta. Está com dívida? Aqui tem resposta. Está precisando resolver o casamento? Aqui tem resposta. Quer educar melhor seus filhos? Aqui tem resposta. Quer ser um gestor melhor na empresa? Aqui tem resposta. Quer pregar o evangelho? Aqui tem resposta. Quer ser uma pessoa melhor? Aqui é a resposta. Você não precisa de mais nenhum livro. Se você ler esse livro todos os dias, ele vai te dar resposta para todas as áreas da sua vida. Nós não precisamos de outras coisas. Nós só precisamos da palavra de Deus. Nós só precisamos de Deus. Queridos, se você abrir essa palavra toda vez que a tentação vier, eu digo uma coisa, a tentação ela vai embora. Nada fica diante de Deus. Nada. Tem coisa para consertar na tua vida? Abra a palavra. Começa a profetizar essa palavra na tua vida. Começa a trazer a existência do Deus vivo, para que as coisas mudem na tua casa, para que as coisas mudem na tua vida. Traga a existência, o Espírito Santo de Deus para você. Seja exposto à palavra de Deus, e você vai se tornar o que a palavra diz que você é. Se está difícil, mergulhe na palavra. A palavra de Deus, ela é mais que suficiente para tudo na minha e na sua vida. E existia uma outra atitude antes de Davi, que foi de Caleb. Quando Moisés está chegando perto da terra prometida, ele manda 12 espias para espiar a terra. E a palavra mostra que eles voltaram e todos falaram que a terra era de leite e mel, que tinha frutos grandes, mas existiam gigantes. Mas Caleb falou, a ousadia desse homem, ele diz assim, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Uma pessoa, ela só consegue compreender a vitória quando ela está tomada do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não está enxergando a vitória na sua vida, porque você não está permitindo que Deus seja o que domina e cuida da sua vida por inteiro. A vitória em Cristo, ela é certa. Ela vai vir na hora certa. Mas ela é certa. Nós precisamos de nada. Precisamos apenas de Deus. Caleb também estava exposto à palavra de Deus. E ele mudou a história. Que outro momento, Davi, assim o fez. Caleb e Davi não permitiram o medo invadir o seu coração diante dos relatos das pessoas. Eles sabiam quem Deus era e estavam expostos mais ao que Deus era do que às circunstâncias. E a pergunta que eu faço hoje é: o que eu e você estamos expostos todos os dias?
O que nós temos consumido todos os dias. O que tem alimentado os nossos corações. O que você escuta, com quem você anda, o que você assiste, o que você pensa. O que tem alimentado os teus pensamentos. Tudo isso influencia na nossa identidade, queridos. Davi compreendeu a identidade dele em Cristo. E ele mudou o rumo da história. E a minha pergunta é: a sua identidade está onde? Porque tem lugares que precisamos sair, tem mesas que precisamos nos levantar, pessoas que precisamos parar de ouvir, músicas, aplicativos e até pessoas que seguimos que precisamos excluir da nossa vida. A gente tem que cortar o que tem alimentado o nosso coração, que não é de Deus. Porque se nós não assim fizermos, nós vamos permitir que nossos corações sejam inundados por coisas que não são de Deus. E nós não vamos poder receber a porção que Deus tem para a nossa vida. O que você se expõe, mais a presença... O que você expõe, que seja maior do que Deus, está na hora de você cortar. Tudo aquilo que a sua vida, ela é direcionada, muito mais do que as coisas de Deus, já está errado. A nossa vida, ela não pode ser exposta às coisas que não são de Deus. A nossa vida, ela não pode estar sendo direcionada para as coisas que não são de Deus. E aí, existem as pessoas que elas recebem e as que só assistem. Deus não te chamou para assistir, Deus te chamou para ser participante do reino dele. Mas para ser participantes, queridos, nós precisamos estar expostos a Deus, à palavra dele. E precisamos ser transformados todos os dias pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 18, 21. Diz assim: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. A sua língua, ela pode matar e pode dar vida. A pergunta é: o que você quer? Tudo que verbalizamos acontece. Se a palavra está dizendo que há poder, o que nós verbalizamos acontece. Quando você abre a sua boca para amaldiçoar o seu filho, quando acontece é porque você abriu sua boca. Quando você abre a sua boca para esculhambar o seu marido, a sua esposa, vai se cumprir o que você está falando. Mas também vai se cumprir o que você quebrar, o que você lançou. Está na hora de nós canalizarmos o que nós ouvimos para o nosso coração. Porque a palavra em Mateus 12:34 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes regadas. Sementes plantadas e regadas terminam germinando para o bem ou para o mal. O que Davi lançou diante do exército foram palavras que iriam mudar o rumo de Israel. O que Davi compreendeu era que ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e vendo todo aquele vale e o medo pairando sobre as pessoas, ele não enxergou o gigante, ele enxergou quem estava acima do gigante. Davi não olhou o tamanho de Golias e disse: nossa, ele é muito grande. Não, ele olhou Deus e ele é maior do que todas as coisas. Então podia ser um gigante maior que Golias. Deus é maior do que esse gigante. Queridos, não tem nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma enfermidade, nada que seja maior do que Deus. Não tem nenhuma situação que aconteça na nossa vida que seja maior do que Deus. Nada é maior do que Deus.
Por isso que nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo e compreender que, ei, se Ele é por nós, se Ele é maior que nós, se Ele está acima de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Mesmo que as circunstâncias da vida não mostrem isso, mas Ele é e continuará sendo. Essa noite precisamos ajustar a rota do nosso coração e declarar que o que sai da nossa boca, o que sai da nossa boca é do que vem do coração. Porque de fato a boca fala do que o coração está cheio. Está assistindo muito futebol, Copa do Mundo, vai falar mais do que? E tá bom, acho que Copa do Mundo. O Brasil saiu, mas tá bom lá o futebol. A Argentina ontem, mais uma vez, foi favorecida, mas deixa para lá. Mas o que nos alimenta? O que nós temos nos alimentado? Será que nós passamos mais tempo no celular, na TV, nos afazeres da vida, do que a palavra de Deus? Porque é muito fácil darmos desculpa para não lermos a palavra. Mas também é muito fácil quando a coisa aperta e a gente clamar por Deus. A gente só quer a solução que Deus tem, mas a gente não quer viver o tempo com Ele. A gente quer vir para a igreja e receber e ir embora. Mas a gente não quer ter sacrifício de louvor. A gente não quer se arrepender, se ajoelhar, se prostrar e dar um culto agradável a Ele. Aqui não é lugar para a gente receber e ir para casa, queridos. Aqui é o lugar para a gente entregar. Por isso que é culto a Deus, não é culto a mim e a você. Aqui não está sendo preparado para que você venha receber a sua porção e vá embora. Aqui é para você deixar. Aqui é para que você possa entregar a Ele, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de feridas, mesmo doente. É para que você possa se prostrar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, entrega minha família. Senhor, eu entrego minha saúde. Senhor, eu entrego minha vida. Eu entrego minhas atitudes. Mas eu quero me esvaziar de mim para que tu venhas. Aleluia. Precisamos estar expostos a Deus todos os dias, para que possamos ser transformados. Não é fácil, querido. Todo mundo aqui tem suas mazelas, todo mundo aqui tem seus pontos fracos, todo mundo aqui tem uma área que alguém não goste. Sim ou não? Eu tenho. Mas se nós não colocarmos diante de Deus essa nossa fragilidade, a gente não vai mudar nunca. Tem gente que é difícil, eu falo por mim em algumas áreas, misericórdia. Mas eu coloco diante de Deus todo dia, diante das minhas fragilidades. E eu peço para que Deus se manifeste em mim, para que eu possa ser transformado por Ele. Não adianta. Queridos, eu não estou falando que não posso fazer terapia. Eu até faço, e eu acho maravilhoso, e não tenho problema falar isso não. Levei muita pancada da minha infância, eu preciso organizar minha mente. Mas isso é só uma ferramenta para a nossa vida. Se a gente não tiver Espírito Santo de Deus e Deus, nada muda. O Dedé que ronda a tua casa só vai sair como você dizer: sai em nome de Jesus. Ah não, porque lá em casa está tendo uma presença. Eu se repreende esse inimigo, bicho. Bate em retirada. Ah não, porque meu filho foi tocado. Se ore, bota o óleo, peça perdão a Deus. Senhor, eu estou aqui, entrego minha vida, agora toma posse do meu filho. Toma posse da minha casa, toma posse da minha esposa, do meu marido, da minha vida. Você é responsável para que tudo possa mudar na tua vida, e na tua história, e na tua família. Por isso que Deus ama famílias. E é por isso que Satanás quer destruir as famílias. Porque as famílias estruturadas em Cristo, elas são a potência na terra. E elas são suficientes para transformar toda a geografia. Uma casa restaurada, uma casa cheia do Espírito Santo de Deus, ela alcança um prédio, um bairro. Ela alcança milhares de pessoas. Quando a sua casa ela for um portal de bênção, os seus vizinhos serão alcançados através da sua vida. Nós precisamos compreender que maior é o que está em mim e em você. E Ele pode todas as coisas. E Ele pode me transformar e te transformar.
Talvez nós tenhamos andado em caminhos que não são de Deus. Talvez nós tenhamos andado em caminhos que Deus está o tempo todo dizendo, não é por aí. Mas você já se acostumou nesse caminho. E você acha que não pode voltar. Mas eu quero dizer para você, Deus continua com a mão estendida, dizendo, vem filho meu, eu estou aqui e eu vou te trazer para o caminho que é para você andar. Quem está dizendo para você que você não tem como voltar é Satanás. Porque ele quer que você continue nesse caminho, para que você não possa viver a plenitude do reino de Deus. Davi compreendeu isso e viveu uma experiência incrível. Ele se colocou diante de todos e disse, eu vou matar esse gigante, porque o Deus que está sobre mim e sobre Israel não pode ser envergonhado. Nós não podemos envergonhar o nome de Deus, queridos. E essa é mais uma lição que Davi nos traz. Por muitas vezes a nossa fé é tão pequena que Deus é envergonhado através da nossa vida. Que Deus é esse que nós clamamos e oramos e viemos, quando as coisas apertam, ele não é colocado em evidência? Deus precisa estar sobre mim e sobre você todos os dias. Se no seu trabalho as pessoas não estão sendo impactadas com o Espírito de Deus que há sobre você, alguma coisa está errada. Se as pessoas que passam por você, elas não são transformadas pelo Espírito que habita em você, alguma coisa não está certo. Porque Deus não está se manifestando em você, você apenas vai para consultá-lo. Ei, Deus não te chamou para você ter uma vida de consulta. Deus chamou para ser uma vida de experiência, uma vida contínua, uma vida revestida pelo Espírito de Deus, para que Ele se manifeste sobre você todos os dias. Nós precisamos compreender que a vida com Deus é uma vida de renúncias, queridos. É uma vida de abrir mão de muitas coisas que nós gostamos, dos prazeres dessa terra. O reino de Deus não foi feito apenas para recebermos. Foi feito para nós renunciarmos. Está faltando renúncia. Deixa Deus se manifestar na tua vida. Deixa a tua casa ver o Deus Todo-Poderoso agindo em você. Seu casamento será restaurado. Os seus filhos serão alcançados. Tuas finanças serão resolvidas. Teus negócios irão avançar. Tudo na tua vida irá se restaurar. Inclusive, eu estou num momento em que eu preciso orar muito mais pelos meus discípulos. O que eu tenho de discípulo que não está mais na célula, eu acho que é maior do que os que estão na célula. É muita gente. Eu me acostumei. E eu não posso me acostumar, queridos. Eu preciso visitá-los, ir atrás de um por um, orar. Mesmo que não voltem para cá, mas eles voltem para Deus. E amém por isso. Nós não podemos nos acostumar com essa vida de pessoas que se afastam. Não precisamos ir lá, amar aquelas pessoas e manifestar o Espírito Santo sobre elas. Precisamos estar mais expostos à palavra de Deus. Precisamos viver de fato essa palavra todos os dias da nossa vida. E o meu pedido é que você possa ser usado por Deus para mudar toda a realidade. Em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Nós precisamos ouvir mais a Deus e falar menos. Por isso que Deus deu 2 ouvidos, viu, irmãos? E uma só boca. E nós precisamos tirar as pessoas que estão nos levando para longe da presença de Deus. Se você não está conseguindo manifestar o Espírito Santo na vida dela, sai de perto. Mas não seja conduzido para um lugar que não é de Deus. A minha oração essa noite é para que possamos voltar a dar ouvidos a Deus e estar expostos à palavra dele.
E que o Espírito Santo de Deus tome a nossa vida, para que possamos manifestar e nenhum gigante possa ficar de pé diante de nós. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. E coloca diante de Deus a tua vida. Coloca diante de Deus tudo aquilo que você tem vivido. E se imagine como Davi. O que está faltando para que você possa ser tomado por esse Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Aqui está teus filhos, Senhor Jesus. Pai, nós precisamos ser tomados pelo Teu Espírito. Pai, nós precisamos ser tomados pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados por esse Espírito. Nós precisamos receber o Teu óleo. E nós precisamos dar ouvidos à Tua palavra. O nosso coração precisa ser alimentado pela Tua palavra, Senhor. Nós precisamos compreender que todas as coisas, elas mudarão quando Tu se manifestar em nós. Como diz a Tua palavra escondi no meu coração, escondi, para eu não pecar contra Ti. Perdoa essa noite, Senhor Jesus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, a rota errada que nós estamos caminhando. Nos ajuda a sair de mesas que nós estamos sentados. Nos ajuda a sair de círculos de amizades que tem nos distanciado de Ti. Nos faz parar de ouvir músicas, de ter aplicativos, de seguir pessoas que não nos levam para Ti. E nos faz aceitar o caminho que Tu tem colocado para que possamos ser forjados. E Senhor Jesus, nos ajuda a olharmos para o céu e sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. Que não há nada que possa ser maior do que Tu. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. E a Ti entregamos a nossa vida. Essa é uma noite para que possamos, Senhor Jesus, voltar a ouvir a Tua voz. E compreender quão grande és Tu. Tu és o mais poderoso. Tu és o maior de todos. Tu és o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Nada fica de pé diante de Ti. Tudo volta ao lugar quando Tu se faz presente. E nos ajuda a levar a Tua palavra aonde quer que estejamos. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que Teu Espírito nos conduza. Que Teu Espírito guie nossos passos. E que possamos, Senhor Jesus, com os olhos espirituais, enxergar o que os olhos humanos não veem. Davi tomou conhecimento de que poderia vencer o Golias, porque ele estava com os Teus olhos. E ele via a Ti. Nos ajuda a ver Tu em todas as coisas, para que todas as coisas se tornem irrelevantes quando Tu estás presente. E é esse Rei dos Reis que nós queremos celebrar. É esse Senhor que nós queremos chamar à existência. E que seja uma noite de arrependimento, uma noite profética para que haja uma transformação genuína em nosso meio.
e que possamos ser tomados pelo Teu Espírito Santo e transformar todas as coisas que estão diante de nós. Oh Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo. Vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja. Vem com arrependimento, Senhor Jesus. Vem limpando os ouvidos, Senhor Jesus. Vem limpando o canal que alimenta o coração, para que da nossa boca saiam palavras do céu, palavras que vêm de Deus, para que saia a Tua palavra e que possamos guardá-la para não pecar contra Ti. E se assim o fizermos e pecarmos, possamos nos arrepender. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Continue orando, continue chamando a existência de Deus. Continue pedindo a Deus para que Ele possa fazer o que só Ele pode fazer na tua vida.